Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos. Shalom. Quero compartilhar com você uma palavra de fé que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando, conversando, falando. E essa palavra de fé, ela se encontra em Lucas, no capítulo 17, no versículo de 5 a 6. Então, você que está entrando agora aqui, então eu quero compartilhar essa palavra com você, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, aleluia. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos estar nos fortalecendo uns aos outros, né? Precisamos estar de mãos dadas com os nossos irmãos que estão passando por lutas, passando por dificuldades, estão vivenciando essa pandemia, tantas pessoas indo embora, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas sofrendo. Mas nós precisamos ser boca de Deus nessa terra, precisamos profetizar vida, nós precisamos profetizar que as coisas vão melhorar. Precisamos ter uma palavra que venha trazer conforto. Amém, queridos? A todos que necessitam, a todos que precisam. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra de fé, uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Eu não sei como é que você está, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que vai valer a pena você estar compartilhando essa palavra comigo. Vai valer a pena você ficar aí e ouvir essa palavra que vai trazer uma alegria, vai trazer assim um bálsamo no teu coração. Amém? Porque é uma palavra que vem do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos abrir a nossa espada, vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Glórias ao Senhor, estava adorando o Senhor e o Senhor me incomodou a compartilhar essa palavra com você, meu irmão e minha irmã. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Vou diminuir aqui. Glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos ver aqui. Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém, queridos? Olha que palavra maravilhosa, né? Olha que palavra tremenda. Então, Jesus, ele falando aqui para os seus apóstolos, né? Versículo 5 do capítulo 17, diante disso pediram os apóstolos, né? Eles pediram a Jesus, pediram ao Senhor: aumenta a nossa fé, Senhor, né? Então, nós estamos passando pelo momento que nós estamos precisando falar isso ao Senhor, dizer isso ao Senhor com o nosso coração aberto, contrito, com o coração, né, para que Ele venha nos direcionar para essa fé, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? Então, o que foi que Jesus respondeu para eles, né?
Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Que maravilha! Glória a Deus. Então, baseado nesse versículo, eu quero trazer essa palavra de fé para você, minha irmã, para você, meu irmão, que vai me acompanhar, que vai estar compartilhando essa palavra comigo. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero dizer para você, olha, muitos pastores e líderes cristãos, eles ensinam que nós precisamos ter uma fé, né, para que Deus atenda as nossas orações. Você tem que ter uma fé grande, uma fé, né? E a palavra do Senhor Jesus disse aqui, olha, a gente vê que Jesus, ele falou o contrário. O que foi que ele falou aqui? Né? Ele disse, em outras palavras, o que importa não é a quantidade, né? Ou o tamanho da fé que você possui, mas sim se você tem fé ou não. A pergunta para você, você tem fé? Né? Então Jesus está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus falou para aqueles apóstolos, olha, basta vocês terem uma pequena, olha, ele fala aqui, ó, ao que encorajou o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda. Ele não disse assim, você tem que ter uma fé muito grande, você tem que ter uma fé enorme. Não, ele não falou isso. Ele falou para os apóstolos, para os discípulos, ainda eram discípulos, ainda não estavam, né, como apóstolo ali, estavam como discípulos dele, aprendendo com Jesus. E Jesus falou ali para eles, né? Encorajou que eles tivessem uma fé, uma pequena fé. Não era preciso ter uma fé grande não, queridos. Precisa ter fé. Eu pergunto para você, você tem fé? Qual é o tamanho da tua fé? Não importa se é grande, se é média, se é pequena. Você precisa ter fé. Amém? Então nós vamos começar por aqui, não é? Então, Jesus ele está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. Quem está precisando de milagre essa noite aí? Eu tô. Você tá? Então nós precisamos ter um pequenininho tamanho aqui, ó, uma fé pequena. Amém? Glória a Deus. Então a ênfase, né, dessa palavra que eu quero compartilhar com você aqui não é sobre a grande fé, né? Mas sim sobre uma pequena fé em um Deus, aí sim, um Deus grande e poderoso. Então a sua fé pode ser pequena, mas esse Deus que você serve, esse Deus que você escolheu servir e acreditar sem dúvida alguma, ele sim é grande e poderoso. Quem está entendendo aí? Então por isso quando você for orar a Deus, ore com fé, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Ainda que muitas vezes você não entenda a forma de Deus agir. Você precisa crer que o Senhor Ele vai responder às suas orações como Ele prometeu. Amém? Nós precisamos entender a forma correta, né, da palavra fé e esperança. Amém? Tiago, né, meio irmão de Jesus, ele nos orienta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz que quem duvida não receberá coisa alguma da parte do Senhor. Então veja, se você pedir alguma coisa da parte do Senhor, não peça com dúvida, não peça com dúvida, porque quando entra a dúvida, Deus não responde, né? Então, sempre devemos pedir segundo também, principalmente, a vontade de Deus. Você está entendendo, querido? Nossos sonhos e desejos, eles devem estar ligados ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, veja bem, eu vou falar algo aqui que é forte.
mas você vai entender o que eu quero dizer, né? Por exemplo, hoje as pessoas estão clamando, pedindo, meu Deus, eu não quero que fulano morra, né? Eu estou clamando pela vida do irmão. Mas você tem que colocar, antes da tua vontade, a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Meu Deus, eu quero que o meu irmão, meu pai, meu filho, seja quem for, né, o Senhor venha restituir a saúde dele, né? Mas que não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Qual é a vontade que Deus tem para aquela situação? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente não vai levar para outro caminho, porque eu estou falando aqui de fé. Mas muitas vezes acontece alguma situação que você pedir para aquela pessoa viver e ficar vegetando, talvez Deus não queira isso, não queira esse sofrimento, né? Tanto para você, quanto para a família, quanto para a pessoa. Você está entendendo? Então, todos nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte, de lidar com essa separação. Nós não estamos ainda acostumados com isso. Não estamos. Mas assim, eu quero dizer para você que essa palavra que eu quero compartilhar, que eu estou compartilhando para você, é sobre a fé. E essa tua fé, ela tem que ser uma fé que não necessariamente não é preciso ser uma fé tão grande, porque o Senhor está falando na palavra dele, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você sabe que o grão de mostarda é o grão menor que existe no mundo. Então preste bem atenção, o que Deus está falando para mim, para você? Ele está dizendo para você, tenha fé. E quando você começa a orar, quando você começa a clamar com a tua fé, o que você tem que botar em primeiro lugar? A vontade de Deus. Amém, queridos? Então, o que acontece? Tem situações que Deus vai ouvir. Deus vai querer que aconteça daquela forma. Mas tem situação, né, que Deus não quer que aconteça. Então, nós precisamos colocar primeiro, né, a nossa fé, pequena, seja do tamanho que for, depois a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Então, nós precisamos entender aqui alguns exemplos sobre a palavra fé e esperança. Aqui em 1 João 5,14, fala assim, esta é a confiança que temos a nós, ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Tá vendo? Então, assim, a fé pode ser pequena, grande, não importa. O nosso Deus é grande, isso que importa. Agora, segundo, a vontade dele, que aí é de acordo com a vontade dele. Quem está entendendo aí? Amém, querido? Então, que as nossas orações sejam sempre seladas com a expressão: cumpra-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosa que sejam estas palavras, meus irmãos, mas esta é a verdade. Amém? Então, nossa dificuldade é que nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus, né? Numa certa situação, numa situação específica. E a palavra já nos diz que não sabemos orar como convém. Mas para isso nós temos o Espírito Santo, né? E nós precisamos pedir a Ele que coloque as palavras certas na nossa boca para nós falarmos aquilo que é correto, para nós orarmos como nós devemos orar. Porque muitas vezes nós não sabemos nem pedir, nem orar, nem falar com o nosso Deus. Então nós precisamos pedir do Espírito Santo que nos ajude. Senhor, né, eu não sei nem como falar, não sei nem como pedir isso aqui, mas eu quero que o Senhor me ajude, porque a minha situação é essa. E aí a gente vai falando para o Senhor, amém? E o Espírito Santo vai nos ajudando, amém? Então, nossa certeza não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Quem está entendendo aí, querido? Uma palavra, né, de fé, uma fé pequena, como um grão de mostarda, ela removerá os montes. Mas não se refere aqui propriamente, literalmente, às montanhas falando, né? Mas sim a grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Então veja bem, se você for olhar essa passagem de Lucas,
no capítulo 17, versículos 5 e 6, o Senhor está falando sobre perdão, né? Ele está falando aqui sobre o perdão, né? E aí, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente tem que, na nossa oração, aproveitar e falar, né? Para o Espírito Santo, né? Senhor, eu tenho dificuldade, a minha montanha é essa aqui, né? A minha montanha é essa situação aqui. Qual é a tua montanha? Dificuldade de perdoar alguém, né? Então, uma pequena fé em Deus vai nos ajudar a superar essa montanha, né? Então, pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar os outros. Então, se Deus nos perdoa, então a gente não pode achar também difícil perdoar alguém. Precisamos o quê? Colocar diante do Senhor essa situação, né? Se você está com dificuldade de amar, né? Às vezes tem pessoas que tá tão assim, que tá tão fria que não consegue mais voltar ao primeiro amor, né? Então isso é uma montanha. Então a gente tem que colocar diante do Senhor. A tua fé tá pequena, mas o teu Deus é grande. Esse obstáculo, essa montanha, o Senhor vai te ajudar. Você está entendendo, querido? Quem está entendendo aí? Amém? Então, uma pequena fé em Jesus, que se entregou por mim, por você na cruz, vai nos ajudar, a cada um de nós, a entendermos o verdadeiro significado do amor, né? Então, muitas vezes você está com dificuldade em vencer algum mau hábito ou algum vício. O que você precisa? Uma pequena fé num Deus grande. E aí você vai colocar diante do Senhor aquela montanha que é aquele problema, que é aquela dificuldade. E aí o nosso Deus, ele é poderoso em libertar você, em tirar você desse vício, né? Eu não sei qual é, muitas vezes é vício de droga, vício de pornografia, qual seja o vício, qual seja a situação, isso daí, se você colocar diante do teu Deus, Deus vai agir, amém? Tua fé pequena, teu Deus grande, você vai clamar e você vai pedir e essa montanha vai sair, ou seja, você vai ser liberto. Quem está entendendo? Amém? Então, nós precisamos, veja bem, muitas vezes, aumentar. Eu estou falando de você ter fé pequena, para o milagre acontecer. Mas é claro que todas as vezes que nós orarmos, nós precisamos pedir para que ela venha aumentar, para que ela venha, né? Cada dia nós precisamos do Espírito Santo para ele nos ajudar em melhorarmos, né? Em tudo, nossa comunhão, nossa vontade de ler a Bíblia, de estar em comunhão com o Espírito Santo, a nossa vontade de liberar perdão, nossa vontade de amar, né? A nossa fé ser aumentada, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim naquele em que nós cremos, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Amém, queridos? Então, nós podemos vencer qualquer coisa, e é por isso que eu quero aqui compartilhar com você essa palavra de fé, né? Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequena fé em um Deus grandioso. Preste bem atenção, que isso é coisa assim maravilhosa, né? Daniel, no capítulo 9, versículo 4, fala assim: orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do teu amor. Olha, então, é aquela coisa que eu acabei de falar para você, meu irmão e minha irmã. Um Deus grande que sempre dá prova do seu amor. Amém? Então, veja que maravilhosa essa passagem, né, de Daniel. Aqui Deuteronômio 38, versículo 8, diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém?
Deus está nos dizendo nesta passagem que Ele vai na nossa frente. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia, né? Então não importa o que você esteja enfrentando, amém? Deus é maior do que tudo e Ele é poderoso para te livrar e te proteger. Então você não precisa ter medo. Busque a Deus que Ele vai te mostrar novas saídas, né? Então se uma porta se fechou, outras ele vai abrir, vão se abrir em teu favor. Se você crer, vai dando glória aí, amém? Então tem momentos que nós passamos na nossa vida em que tudo parece, meu querido, estar perdido. E a situação foge do nosso controle. E é nessa hora que nós buscamos uma palavra de fé em Deus. E também é nessa hora que Deus age em nosso favor. Preste bem atenção nessa palavra que o salmista fala no Salmo 46, versículo 9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Gente, essa palavra é muito, muito linda, né? O salmista, ele escreve ainda no capítulo 119, versículo 71. Assim, ele diz assim, ó. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, né? Então, muitas vezes, irmãos, Deus, ele usa as adversidades para que a palavra dele seja gravada no nosso coração para sempre, né? As nossas lutas e aflições, elas vêm para nos ensinar a andar em justiça diante dele, né? As aflições mostram a nossa incapacidade, a nossa pequenez, como nós somos pequenos diante desse Deus grande, como nós somos dependentes, como nós precisamos, como nós não podemos viver sem estar sendo alimentados pela palavra, buscando esse Deus, lendo essa palavra dele, orando, tendo comunhão em oração com ele, né? E nos ensina a nós dobrarmos os nossos joelhos, né, irmão? Diante dele, clamar a esse Deus, buscando um socorro, né? E eu quero dizer para você uma coisa. Tem pessoas também que no momento de desespero começam a falar coisas, né? Até blasfema contra Deus. Que Deus não... Como que Deus deixa acontecer isso, gente? Nós precisamos entender algo sobre o coração de Deus. Ele sofre quando nós sofremos. Ele sente aflição com seus filhos, né? Em Isaías 63, versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Você está entendendo que palavra? Olha, todas as vezes que o povo de Israel foi afligido, Deus sofria com seu povo, né? Ou seja, Deus também, ele conhece a minha luta, ele conhece a sua luta, amém? Ele só tem poder, aleluia, para te livrar, né? Em cada batalha, ele está nos ensinando a correr para a cruz, para que a gente venha clamar por ele, para que ele possa fazer, né, o que lhe apraz dentro daquilo que é a vontade dele. Amém? Então, eu espero ter ajudado você com essa palavra de fé, de esperança, né? Deus, ele não está o tempo todo dizendo para você, dizendo para mim, você está infeliz por causa do que você fez, são consequências do teu passado, você falhou comigo e agora está pagando um preço, né? Com certeza você não serve um Deus assim, você serve a um Deus amoroso e que sente a sua dor no momento em que você sente. Não importa como você caiu nesta aflição, Deus sofre com você. Ele sofre quando estiver abatido, quando estiver amargurado, desesperado. Eu quero dizer para você que esse é um Deus amoroso. Ele é um Deus de justiça, mas ele é um Deus de amor, né? E que ele está disponível a cada um de nós para nos ajudarmos em todos os momentos, né? E nós precisamos entender qual é a sua vontade em determinadas situações, em determinados momentos que nós estamos passando, né? Então, eu vou finalizar essa palavra
falando para você assim, que eu passei 30 e poucos dias com meu pai no hospital. Meu pai morreu já fez um ano, né, e meses. E quando eu estava ali, todos os dias que eu ia lá no leito do meu pai, eu orava e eu sempre falava: Senhor, se for da tua vontade, restaura a saúde do meu pai. Tira ele desse leito, para que seja engrandecido o teu nome, louvado o teu nome, hoje para todo sempre, através dessa situação. Mas se não for da tua vontade, Senhor, que o Senhor possa levá-lo. Queridos, eu quero dizer para você, eu tive até eu peguei ali naquele momento, o Espírito Santo me orientando. Eu batizei meu pai, peguei a água ali, batizei meu pai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falei de Jesus para o meu pai. Ele ouvia, ele fazia sinais, então ele aceitou o plano de Deus, ele aceitou Jesus como seu Salvador, né, ali naquele leito. E eu quero dizer para você que depois que eu fiz isso 11 horas da manhã. Quando foi 10 horas da noite, 22 horas, meu pai se foi. Ou seja, acima de qualquer coisa, a vontade soberana do Senhor tem que prevalecer, queridos. E eu pedi do Senhor que viesse consolar meu coração, consolar nossa família, né, meus irmãos, minhas irmãs. E foi feita a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes, nós queremos só que a nossa vontade prevaleça. Mas não é assim. Nós temos um Deus que precisa que nós tenhamos fé nele, como ele falou aos discípulos, né? Ele encorajou aqueles discípulos que tivessem uma fé, nem que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe no mundo, mas que eles tivessem aquela fé e confiassem nesse Deus grande. Então eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, você que está passando por essa luta, você que está passando por essa situação, aí orando por alguém da tua família, por conta dessa pandemia, eu quero também compartilhar o número, né, que nós... aqui, ó, deixa eu falar para você. 992736251. Esse número é um número onde tem mulheres orando pelas causas das pessoas que estão em desespero, em dor, em aflição. Pessoas que estão agora, nesse exato momento, nos hospitais, com seus familiares ou até mesmo nas suas casas. 992736251. Sabe, queridos, nós já tivemos notícia de pessoas de outros estados que pediram oração. Nesse grupo são mulheres, líderes, pastoras, bispas, apóstolas, que nós estamos orando pelas pessoas que estão clamando, pedindo oração, dando o seu nome completo. Nós estamos orando, né? Porque, como eu sempre falo, a ajuda material, ela é importante, mas a ajuda espiritual, ela é muito mais importante, porque tudo vem do alto, né? Tudo vem do reino de Deus, tudo vem de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos ter essa fé, pequena que seja, né? Não importa se é grande, qual é o tamanho da tua fé, importa que você tenha fé. Foi isso que Jesus falou para os discípulos dele, né? Que eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. E isso bastaria, porque o Senhor Jesus, nosso Deus, ele disse que iria se manifestar ali naquela situação daqueles discípulos. Então veja bem, eu não sei qual é a montanha, eu não sei qual é a situação, não sei se é problema de saúde, mas se você tiver uma pequena fé e se você estiver passando por uma luta, né, alguma situação que você queira que Deus entre nessa causa e venha agir, eu quero dizer para você que se for da vontade do Altíssimo, eu vou dizer para você,
você já pode receber o teu milagre, a tua cura, a tua restauração, a tua libertação. Eu não sei qual é a situação, mas uma coisa eu posso dizer para você, que Deus ele vai agir. Amém? Conforme a vontade dele. E Deus, ele tem feito tantas coisas, restaurado aquele que busca, aquele que realmente chega aos pés do Senhor e diz assim: eu quero me livrar dessas drogas. Senhor, me ajuda a sair desse vício. Senhor, me ajuda com essa situação. Então, deposite a sua fé, bem pequena, não importa se seja do tamanho de um grão de mostarda. Coloque diante do Senhor, porque o Senhor ele vai fazer o milagre. Amém? Se for da vontade do Senhor, ele vai, não importa se a pessoa, o médico já deu aí um diagnóstico, não importa se o médico, a equipe médica já disse, olha, essa aí não tem jeito, mas se o Senhor quiser que esta pessoa viva, ela vai viver. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus muito poderoso. Amém? Glória ao Senhor, glórias a Deus. Então eu quero que você fique com essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra que veio de encontro ao teu coração nesta noite, para que você possa se assegurar dela. Aleluia, glória a Deus. E seja o que você esteja passando, não importa. Deus vai entrar nessa pequena fé e tirar essa montanha de um lado para o outro. Ele vai fazer mover essa montanha de um lado para o outro. Mas tenha fé, acredite. Amém? Glória a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aí. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nos acompanhando. Amém, queridos? Amanhã nós vamos trazer uma outra palavra, uma palavra maravilhosa. Glórias ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Muito obrigada a todos vocês, né? Pastor Abel. Vamos lá, filha, me passa aqui. Vamos lá. Pastor Abel. Jonathan Albuquerque. Graça e paz, meu filho. Deus abençoe sua vida. Gleice Fernandes. Deus abençoe, querida. Shalom, graça e paz. Paulo Vasconcelos. Keila Magalhães. Fran Alzier. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça, pastora Catiane. Deus abençoe sua vida, meu amor. Deus abençoe sua vida. Não esqueçam de me seguir no nosso canal do YouTube. Ali também tem várias ministrações que nós estamos ali colocando para que a gente possa ajudar cada um dos nossos irmãos através de uma palavra poderosa, de uma palavra que fala o nosso coração. Amém, querido? Guaraci de Jesus, ali, se inscreva no nosso YouTube, nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, e nós vamos sempre procurar aqui deixar uma palavra maravilhosa do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração, shalom, graça e paz.